O nosso papo de hoje tem a ver com o que eu falei ontem na Casa da Rocha Guarulhos, na nossa transmissão dominical. Domingo estamos lendo Lucas com a seguinte perspectiva: o que Lucas quis dizer a Teófilo? Lembre-se que Lucas escreveu o texto que hoje é chamado de Evangelho de Lucas, segundo Lucas, para alguém, para Teófilo. Quem era Teófilo? Um grego convertido ao Evangelho. Lucas escreve esse texto para que Teófilo tenha certeza daquilo que ele já tinha aprendido. Os historiadores dizem que provavelmente Teófilo tenha financiado Lucas, já que escrever qualquer coisa naquela época era caro. Pode ter certeza, papiro era caro. Então, é o que tudo indica. Eu não lerei o texto que hoje deveria, que é parte da nossa reflexão, base da nossa reflexão, porque a gente não tem tempo, é um texto longo que eu li ontem. Lucas 3, de 1 a 18. Mas o que eu quero dizer para você a respeito desse texto é o seguinte: Lucas, ele apresenta João como o profeta que faz a transição entre Antigo e Novo Testamento. Depois ele apresenta Jesus e a sua encarnação. Falamos sobre isso um desses domingos anteriores aí. Agora, nós queremos perceber juntos aqui que Lucas fala para Teófilo a respeito de um outro reino. O reino do rei Jesus chegou. O reino de Jesus chegou. Para começar a mostrar isso, a primeira coisa que João Batista faz é mostrar qual era o quadro governamental, qual era o quadro político, qual era o quadro religioso da época. E ele descreve isso logo no primeiro versículo, primeiro e segundo versículo, que diz claramente que tudo estava uma grande bagunça. Roma dominando, e dentro do templo nós tínhamos ali 2 sumos sacerdotes. Isso é inédito e complicado, já que o sacerdócio, o sumo sacerdote deveria ser um só. Ele deveria vir da descendência da tribo de Levi, mas o que acontece é que não é essa a realidade para aquele momento. Então, tudo estava uma grande bagunça. Os sacerdotes, Anás e Caifás, não eram para estar lá, não deveriam estar lá. Roma dominava tudo e eles tinham uma ligação entre eles. Religião e política estavam completamente conectados. João começa seu discurso repreendendo toda a situação dos religiosos da época. E é claro que Lucas registra isso com a ideia de que Teófilo entenda. E é realmente algo muito complicado. Primeiro, porque aqueles homens achavam que eles estavam acima de todos porque eles eram filhos de Abraão. E João já desmonta isso, né? Assim como Jesus, lá em João capítulo 8, Jesus diz para ele, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão faz. Mas eles eram distantes do arrependimento real, eles estavam distantes da realidade de uma transformação de vida e aí por diante. Bom, eles rejeitavam aquele batismo de arrependimento de João, que tinha como finalidade a demonstração pública de uma vida transformada. Era esse o intento de João. E não podemos nos esquecer que João faz tudo isso longe da política e longe da religião. Ele está no deserto. Deus fala com ele no deserto. Depois de 400 anos, Deus volta a falar com Israel. Esse é o tempo entre o Antigo e o Novo. O que é que acontece ali? Deus fica quieto 400 anos. Quando ele volta a falar, ele não fala com o sumo sacerdote. Ele não fala com os líderes religiosos nem políticos. Por quê? Estavam todos corrompidos. Ele fala com João. Aonde? No deserto. Como se Deus estivesse deixando claro. E Teófilo, Lucas quer que Teófilo entenda isso. Olha, Deus saiu dessa estrutura. Deus não tem nada a ver com essa estrutura, ele está longe, ele está com o simples, ele está com o humilde, ele está com quem rejeitou tudo isso. Esse é o reino de Deus que vem. E João fala sobre isso e Lucas quer que Teófilo entenda. Bom, Lucas registra as palavras de João. João utiliza o texto de Isaías 40, depois você lê lá com calma, onde Isaías registra a vinda de João Batista, a vinda de Jesus e a vinda de um novo reino, o reino do perdão, o reino da reconciliação.
Tudo isso é usado por João Batista e Lucas vai registrando isso. A intenção é essa. João está dizendo, e Lucas quer enfatizar isso, um novo reino chegou. Um novo rei chegou e um novo reino chegou. Esse reino é para gente que não quer ser mais o que era. É para gente que olha para si e olha para o reino dos homens e diz, isso tudo está errado, isso tudo está confuso demais, tem um desconforto dentro de si. Esse reino pregado por João é o reino que chega completamente diferente do reino vigente, que é o reino dos homens. E Lucas quer que Teófilo compare as coisas. Essa é a estrutura do texto. Lucas diz, veja, Teófilo, o reino dos homens é Roma, enfiada dentro de Israel, como dominante que era, como império dominante, influenciando os religiosos. Esse é o reino dos homens, esse é o reino atual. São os homens religiosos disputando poder entre si e macumunados e enrolados com Roma para exercerem mais poder e terem mais poder. Tudo isso está longe de Deus. Deus não quer isso. Deus fala no deserto. É isso que Lucas quer deixar claro. Esse reino é o reino do invisível. Lembre-se que Lucas registra Jesus dizendo lá em Lucas 17, 21, se perguntarem para você onde está o reino de Deus não está no lugar visível, ele está dentro de vocês, entre vocês. Jesus também compara o reino de Deus à semente que é pequena, invisível, mas que cresce. Ele compara o reino de Deus ao sal, que dá sabor à comida, mas não é visto nem percebido. Ele chama o reino de Deus ao fermento, que dá crescimento à massa, mas não é perceptível. Então, Jesus já nos ensina mais à frente, estamos aqui falando de João, mas Jesus mais à frente traz características do reino de Deus. Ele não está nas estruturas, ele não está no poder, ele não está com os homens poderosos, ele está dentro de nós, ele vai convertendo corações. Bom, a partir disso, eu fiz uma reflexão da triste situação que a igreja hoje vive no nosso país. Uma igreja que não entende isso. Uma igreja que quer ter a sua presença religiosa nas estruturas de poder para reafirmar a sua superioridade. Uma igreja que se confunde com o Estado. Isso não é novo, né, gente? Desde 325, Constantino, quando ele declara o cristianismo como a religião oficial do império, que isso acontece. Está na história, não é algo único, nem novo, nem localmente segmentado aqui ao Brasil. Isso aconteceu na história da humanidade em vários lugares. Não é? Você se lembra das cruzadas? Esse tipo de coisa que nós estamos falando. É quando a igreja se mistura com o Estado e diz assim, agora temos poder. Agora estamos no lugar de destaque, agora vocês vão ter que me engolir. É a igreja cantando vitória num tipo de lugar que ela nem deveria, de repente, estar presente do jeito que está. É o reino de Deus que se confunde com o reino dos homens, indevidamente toma para si os atributos de vitória, os pressupostos de vitória, de realização, e traz esses pressupostos para dentro da sua visão, para a sua operação, completamente equivocado. Quem gosta de vitória, quem gosta de poder, quem gosta de ostentação, quem gosta de dizer que o melhor da vida é estar sobre a carne seca, como a gente fala, não é Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Mas a igreja acha que tem e abraça e se porta do mesmo jeito que Israel se portava naquele momento histórico. Né? Outra coisa muito clara é a igreja usada como instrumento de representatividade política para o tráfego de influência e obtenção de benefícios particulares. É a liderança da igreja usando o povo como gado. É a liderança da igreja se apropriando daquilo que não é dona. As vidas, as pessoas que estão ali sendo apresentadas como meu rebanho, minha igreja. Né? Eu já tive em reuniões de pastores
infelizmente, algumas bem difíceis de estar presente, mas estive, e em que alguns líderes eram apresentados assim: esse é o fulano de tal, pastor de uma igreja de 10.000 pessoas. Ai, todo mundo, tipo assim, o que é isso? Que valor é esse? Ou então, não é aquela coisa de grande servo. Grande servo já é um problema paradoxal, não é? Se é servo não é grande, se é servo serve, servo nunca é grande. Mas enfim, a igreja que hoje explora ao invés de cuidar. A igreja que hoje vende ao invés de cuidar. A igreja que toma para si aquilo que não é dela, para benefício pessoal. Pronto, é a mesma situação lá com João, lá com Lucas registrando isso. Acontece durante a história e acontece com a gente aqui. A igreja que também quer ocupar um lugar de comando para impor a sua vontade. Lembre-se das cruzadas. Quem não aceitar Cristo, aliás, a igreja, né? Não era nem Cristo. Quem não declarar a igreja e não se filiar à igreja, morre. A gente está fazendo esse mesmo caminho. Não é? Parece um califado gospel, eu usei esse termo ontem aqui na transmissão, parece um califado gospel. Eu sei que esse termo é impossível de existir, mas é isso. O califado, para você que não se lembra, é aquela regra utilizada pelo islamismo e pelos, como é que a gente fala? Pelos ortodoxos, esqueci a palavra aqui, os radicais islâmicos, essa é a palavra, de que agora nós vamos fazer com que essa sociedade aqui funcione na base da lei do islamismo, na base da lei muçulmana. E aí quem não obedece morre. Lembra dos pastores que morrem? Lembre-se, semana passada morreu um pastor por isso. Lembre-se daquelas pessoas na praia, muitos deles cristãos coptas, sendo baleados e mortos, afogados. É interessante. Quando nós somos a vítima, nós repudiamos, nós fazemos jejum, nós oramos pelos nossos irmãos e tem que repudiar e tem que orar mesmo. Mas e quando a gente faz isso? E quando a agente de imposição é a igreja evangélica? E ela diz, tem que ser assim, tem que me engolir, agora vai ter que todo mundo se converter. É o que nós estamos fazendo. Então, diante disso, a gente percebe que essa lógica de poder e de religião, elas são muito parecidas. Elas se conversam, não é? Na política e na religião, quem manda quem está no poder gera uma dependência de quem é dominado, e quem é dominado acha que se obedecer e se voluntariar em fé vai alcançar o mesmo status daquele que está lá em cima. Então é uma troca esquisita de coisas que fazem a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Coisa denunciada que gera um evangelho completamente inexistente, um heterosevangelho, que faz com que as pessoas sejam espiritualmente ardilosas, gananciosas, que gera pessoas profeticamente detestáveis, que só falam aquilo que está no seu ventre, só querem para si. É a ganância do reino dos homens invadindo a igreja e dizendo, é isso que é importante, a igreja comprando isso. É triste. E aí eu usei vários textos aqui, que não temos tempo de ler, mas eu só quero dizer que João sai pregando o que pregou e ele convida as pessoas, arrependam-se, batizem-se, peçam perdão dos seus pecados e coisa do tipo. E só 3 grupos procuram, pelo menos é o que o texto de Lucas diz, procuram João. O povo, os publicanos e os soldados. No discurso de João, o feedback do discurso de João, você não encontra um religioso ou um político. Nenhum procura João para dizer, por favor, eu me arrependo dos meus pecados e estou aqui para me batizar e entrar nesse reino. Só o povo, os soldados e os publicanos. Para a gente aprender, o povo era um povo muito machucado e oprimido. E João, quando recebe esse povo que pergunta para ele o que é que nós vamos fazer, ele diz assim, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. João, diante de uma multidão sedenta, miserável, faminta, ele diz, vocês não podem agir como vocês têm aprendido a agir.
A lei de Roma, o coração de Roma que explora, não pode estar entre vocês. Vocês têm que dividir. É reino de Deus, é o reino onde nós dividimos. Também ele responde aos publicanos. Se lembra que os publicanos eram judeus que cobravam impostos de judeus para Roma? O que é que ele responde para eles? Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Não tenham ganância. Não explorem as pessoas. São seus irmãos. É a mesma proposta, né? Querendo dizer, pare de ser ganancioso, pare de explorar o outro e divida valores do reino de Deus. E os soldados romanos, homens violentos, homens bestiais até certo ponto. Qual é a palavra de João para eles? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário, trabalhem e vivam. Parem de ser pessoas que são gananciosas e armam para derrubar os outros. Essas práticas eram corriqueiras. Elas faziam parte do jeito de ser do povo dos publicanos e dos soldados. Por quê? Porque eles estavam debaixo dessa cobertura da igreja e da política que mistura tudo e que cria gente maluca e gananciosa. Bom, então eu fecho o nosso papo, estouradíssimo no meu horário, dizendo que isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver com quem quer andar no reino ou quem diz que é do reino de Deus. Enfim, quando me avisa que eu parei de falar. Gente que é do reino de Deus não compactua com os valores que são tão explicitamente colocados pela política e pela religião macumunada com a política. Tanto que é definido a nós, lá em Tiago, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Não é? Então essa religião que se mistura com a política, ela é perniciosa. E a minha conversa com você nessa tarde é: arrependa-se. A minha palavra para você é a mesma de João: arrependa-se. Aliás, eu me coloco nisso. Arrependa-se e vamos todos nós viver o evangelho real, autêntico de Jesus Cristo, nosso Senhor.